você é um grande estudante dessa questão da fiscal do Brasil. O que nos levou a esse beco que parece hoje sem saída? Nós sempre tivemos problemas fiscais, mas não de um jeito que até o próprio governo anuncia que 2027 nós vamos entrar praticamente no colapso fiscal do país. Olha, o problema fiscal do Brasil, desde lá atrás é assim, 2004, 2006, ele está associado ao crescimento do gasto obrigatório. O que é isso? São regras ligadas a políticas públicas, políticas sociais, que estabelecem critérios de elegibilidade a programas e evolução do valor do benefício desse programa, que as duas coisas somadas fazem com que o gasto público obrigatoriamente ele cresça mais rapidamente do que a economia. Se o gasto obrigatoriamente cresce mais do que a economia, o gasto como proporção do PIB, ele cresce indefinidamente. E isso é uma impossibilidade a longo prazo. Durante um bom tempo, a gente conseguiu equilibrar, porque por uma série de motivos extensos no tempo, mas não recorrentes, eu me refiro aqui ao período que vai lá de 2004 até 2011, 2012, nessa janela de uns 8 anos, tanto pelo boom de commodities, quanto por um processo longo de formalização da mão de obra, o gasto público, por conta dessas regras, crescia mais do que o PIB, mas os impostos também. Então a gente tinha um equilíbrio, que gasto crescia mais do que a economia, a receita de impostos também, e eu tinha um superávit primário mais ou menos. Ele decrescia, mas se sustentava um equilíbrio. Ora, evidentemente a receita não pode crescer mais do que a economia eternamente, né? Senão uma hora a receita é a economia toda. Então é natural que, passado esses eventos que não se repetem, que é boom de commodity, formalização da força de trabalho, são eventos que não se repetem, a receita passaria a crescer junto com a economia, na média. E aí os gastos continuam crescendo mais do que a economia, esse negócio dá problema, bate na dívida pública, pressiona juros, uma hora você tem uma crise, aí vem uma crise profunda que desorganiza a vida das pessoas, gera desemprego, gera quebradeira nos negócios. E aí, depois da crise profunda, a gente precisa arrumar. Aí arrumamos um pouquinho, aprovamos o teto dos gastos, nós mantivemos o valor real do salário mínimo constante durante muitos anos, sem dar aumentos reais, mantendo o valor constante, ou seja, dando aumentos nominais para compensar a inflação, mas sem dar ganhos adicionais. Mantivemos os gastos totais da União com saúde e educação mais ou menos estabilizados, e com isso nós fomos reconstruindo uma situação fiscal um pouco menos pior. Isso que eu estou falando começou em 2015, lá no primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma, quando a gente começou a ajustar lá com o ministro Joaquim Levy, continuou no governo Temer e no governo Bolsonaro até 2021. 2022 houve uns excessos por conta do processo eleitoral. A gente sabe que tem um ciclo político na despesa pública acentuado no Brasil. Mas entre 2015 e 2021 a gente arrumou um pouco a casa. Aí viemos para o terceiro mandato do presidente Lula e nós reindexamos o gasto público. Nós voltamos a praticar aumentos reais do salário mínimo, voltamos a aumentar os mínimos que a União tem que gastar com saúde e educação, segundo a receita corrente líquida, e recriamos um déficit primário estrutural. Agora, Samuel, interessante que exatamente esses dois pontos que você acaba de colocar foi justamente o que a instituição fiscal independente do Senado mostrou. Ou seja, essa indexação do salário mínimo a todos os benefícios sociais representa 60% do orçamento. E isso mostra que cada R$1 que você sobe do salário mínimo nesse sentido afeta em 380 bilhões de reais. Como que é o problema? É assim, é uma soma de duas taxas. Então, mais ou menos metade do orçamento, ele está indexado ao mínimo. Ora, eu tenho uma série de políticas públicas que são vinculadas ao mínimo. A taxa de crescimento do gasto com essas políticas públicas é a soma de duas taxas. Que duas taxas são essas?
Uma é a taxa de crescimento dos benefícios. Isso. E a outra é a taxa de crescimento do valor real do salário mínimo. O problema é o seguinte, o grosso dessas políticas públicas vinculadas ao mínimo são associadas à terceira idade. E, portanto, elas evoluem segundo a demografia do Brasil de 30 anos atrás. Taxa de crescimento da população, que era 2, 2,5. Ok? Ora, se eu quero dar mais 2, 2,5, 3 de aumento real, o gasto total com essas políticas vai crescer a 5, vai crescer a 6. O problema é que o PIB brasileiro cresce a 2. Quando cresce, 2, 3. Ou seja, se eu praticar uma política de aumentos reais do salário mínimo, necessariamente metade do orçamento do gasto primário da União terá que crescer a 5, 6. O PIB cresce a 2, 3. Então, o gasto como proporção do PIB é uma variável que vai crescendo. E aí não tem jeito, porque o nosso gasto já é o maior da América Latina. O gasto brasileiro do setor público com proporção do PIB já é o maior, não tem espaço para crescer mais. Então, é o problema, eu entendo, isso é uma maneira de olhar, né? A gente está olhando o salário mínimo como indexador das políticas sociais, aposentadoria, benefício de prestação continuada. Agora, também tem o salário mínimo, que é um problema menos grave, mas é o salário mínimo como indexador do salário mínimo do trabalhador seletista. Ora, a produtividade do trabalho no Brasil está estagnada há décadas. Então, a capacidade que eu tenho de dar aumentos no valor real do salário mínimo é limitada se a produtividade não sobe. Que é afeta a inflação. E aí bate na inflação. E bate nos juros. E aí a gente fica nesse equilíbrio de juros muito alto. E com juros muito alto, você não tem futuro. O que significa juros muito alto? Você não tem horizonte. O empresário não consegue investir. Outro dia estava nos jornais, um estudo, acho que do Banco Mundial, mostrou que o Brasil, em investimento em saneamento, está ficando atrás da Índia. Não é que a gente está atrás da Coreia, ou nós estamos atrás do México. Não, nós estamos atrás da Índia. Ora, o que é isso? Isso é juro alto. Porque o investimento em saneamento é muito intensivo em capital. Se o juro é alto, é muito caro fazer esgoto no Brasil. Provavelmente muito mais caro do que na Índia. E aí a gente não vai conseguir universalizar, não vai limpar os rios. A nossa meta de 2033 não vai ser atingida. Não vai ser atingida. Ou seja, a gente precisa construir um equilíbrio macroeconômico com juros baixos. E para que nós consigamos construir um equilíbrio macroeconômico com juros baixos, a taxa de crescimento do gasto primário tem que ser menor do que a taxa de crescimento da economia durante pelo menos uma década. Que é o espaço para a gente criar um superávit primário, inverter a dinâmica da dívida pública e colher juros baixos. Agora, como fazer isso e vencer uma eleição? Porque, no fundo... Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Eu acho que a gente tem exemplos de políticos que conseguiram vencer a eleição olhando para o olho do eleitor e dizendo a realidade, né? Para mim, o exemplo mais marcante disso foi a vitória do governador Paulo Artung na campanha eleitoral de 2014. Ele estava fora do estado, se candidatou e fez uma campanha dizendo, ó, tem uma crise a caminho, eu vou fazer ajuste fiscal, a gente vai ter um inverno, vai ser difícil, vai vir vacas magras, mas eu vou arrumar esse negócio e vou minimizar os custos para a sociedade capixaba desse tsunami que está a caminho. E ele conseguiu convencer a sociedade. E a sociedade se deu muito bem, porque ele fez um ótimo governo naquela que foi a nossa maior crise. Verdade. É só olhar o que aconteceu com o Espírito Santo e o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Né? Ambos estados foram muito atingidos, porque inclusive tinha uma dependência das receitas de petróleo. E conseguindo. Então, eu acho que um candidato a presidente que exerça a liderança, talvez ele consiga
passar por cima de diversas eleições que nós tivemos em que o discurso foi muito populista, né?